para identificar e mapear riscos ocupacionais e psicossociais. Tá? Porque o mapeamento, uma coisa que vocês vão ter vocês vão perceber, é que não dá para eu mapear somente os riscos psicossociais, desvinculando eles dos riscos ocupacionais. Porque eles estão interligados. Uma coisa parece que interliga a outra. Então o ideal seria que a gente, sempre que fosse fazer no completo. Aqui na apostila, eu até coloquei uns questionários específicos, tá? De riscos ocupacionais e outro de riscos psicossociais. Mas o ideal é a gente trabalhar tudo junto, tá? Então vamos lá. A identificação de riscos é o primeiro passo no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, que envolve reconhecer e descrever todos os potenciais perigos que podem afetar a saúde e a segurança dos servidores, sendo que os riscos podem vir de diversas fontes, como condições de trabalho, equipamentos, substâncias químicas e até mesmo comportamento humano. Tá? Por exemplo, o comportamento das pessoas no local de trabalho pode causar algum tipo de risco. Inclusive não só riscos psicossociais, mas também riscos, né, acidentais e riscos físicos. Tá? Então a gente precisa também mapear esses comportamentos. Uma das técnicas utilizadas é a análise de tarefas, em que, examinando cada tarefa realizada no ambiente de trabalho, é possível identificar os riscos associados e tomar medidas para mitigá-los. Tá? Então você verifica, por exemplo, as tarefas que aquele cargo realiza dentro daquele ambiente de trabalho e dentro dessas tarefas você identifica os riscos, os perigos e os riscos que estão associados a ela. Tá? A realização de inspeções regulares e a coleta de feedback dos servidores são práticas eficazes para identificar riscos que podem não ser imediatamente evidentes. Tá? Por exemplo, muitas vezes, doutor, não fica bravo com o que eu vou falar agora não, tá? Por exemplo, se você entrar na sala do doutor Rogério, eu não a conheço, tá? Mas eu imagino como ela deve ser. Você vai simplesmente chegar e falar assim, pô, essa sala aqui é ótima para trabalhar, olha, tá tudo em ordem, é bonita, limpinha, tudo direitinho, não tem risco nenhum. Certo? Por quê? Porque você olhou. Oi? Não, você olha um local, olha, esse local não tem risco, que maravilha, né? Mas na hora que você começar a analisar tarefas, analisar equipamentos, analisar o ambiente em si, vinculado às atividades que são ali realizadas, você talvez comece a verificar riscos. E é exatamente nesse momento que a gente precisa conversar com quem realiza a tarefa. Então, quando eu falo aqui a coleta de feedback dos servidores, é porque eu não vou conseguir identificar os riscos, até riscos ocupacionais mais comuns, tá? Não estou falando só dos psicossociais, estou falando até dos riscos mais comuns. Dificilmente, num ambiente administrativo, eu consigo identificá-los sem o auxílio de quem executa as atribuições do cargo. E uma coisa muito importante, tá? A gente tem que também saber quando a pessoa está valorizando riscos, tá? Porque olha, eu já fiz muita pesquisa de clima organizacional, tá? E a verificação dos
A verificação dos riscos, principalmente os psicossociais, é mais ou menos igual você fazer um mapeamento de clima organizacional. Tá? E muita gente valoriza. Então, por exemplo, eu preciso saber os seus riscos psicossociais. Tá? Tem gente que vai colocar alguns que não se aplicam. Ou seja, eu estou valorizando riscos por algum motivo. Eu quero que minha atividade tenha mais risco. Sei lá, de repente a pessoa pensa que essa valorização dos riscos vai causar algum benefício para ele, né? Você sabe que isso ocorre, Paulo? Você é do RH? A gente pergunta... Oi? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, outro dia uma pessoa me perguntou, olha, meu chefe chegou para mim e falou que precisa desse serviço específico com um pouco de urgência. Eu acho que ele está me assediando. Não, ele não está. Ele não está te assediando, ele só pediu para você fazer o serviço com um pouco mais de pressa. É diferente de quando a pessoa está sempre te pedindo coisas urgentes. É diferente. Porque no trabalho, às vezes, você tem realmente coisas que são urgentes, coisas que são prioritárias. Tá? E você receber ordem de alguém não significa que essa pessoa está te assediando. Tá? E as pessoas confundem isso. Confunde muito. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Tá? Bem, vamos continuar aqui. Outra técnica é a utilização de checklists, que ajudam a garantir que todos os aspectos relevantes sejam considerados durante o processo de identificação. Podem incluir itens como equipamentos de proteção individual, EPIs necessários, condições ambientais, iluminação, ventilação, entre outras, ergonomia dos móveis, equipamentos, máquinas das estações de trabalho, etc., exposição a substâncias biológicas e químicas, riscos físicos, psicossociais, mecânicos e elétricos. Então você faz checklists do ambiente de trabalho. Aí você vai verificando quais são os riscos que são ali encontrados. Tá? Inclusive eu coloquei alguns questionários aqui, tá? Que são simples, não são coisas de outro mundo não, tá? Mas que dá para vocês terem uma ideia de como seriam esses levantamentos. Tá? Então, por exemplo, aqui na página 37, a partir da página 37, eu coloquei alguns aqui, levantamento de riscos ocupacionais, até separadinho, tá? Levantamento de perigos e riscos psicossociais, levantamento de fatores de riscos psicossociais com base na ISO 45003, folha de verificação para reconhecimento de fatores de riscos psicossociais, tá? Medidas de controle para plano de ação, verificar que aí a gente usa em conjunto com os questionários, com os formulários, e a matriz de classificação de nível de risco psicossocial. Tá? Então, depois nós vamos chegar nesses questionários, mas eu já falei porque eles são vinculados a esses checklists. Tá? Ao realizar a identificação de forma sistemática e abrangente, a organização estará preparada para implementar as medidas de controle necessárias. Por exemplo, você vai identificar o risco, o perigo, vai avaliar o risco e vai gerar a medida de controle para aquela situação que você verificou que ela existe. Pode ser que você não consiga eliminar aquele problema. Por exemplo, vamos pegar uma questão. Que nós encontramos aqui quando eu trabalhei na prefeitura de Ribeirão Preto. Tinha um setor que ele era num porão. Né?
Ele era num porão. E a gente até brincava porque era o setor de fiscalização geral da prefeitura, né? E um dia eu conversando com o chefe dos fiscais, ele falou, olha, precisava mudar aqui, porque se nós aplicarmos a legislação, a gente tem que lacrar o nosso setor. Porque nós não seguimos as próprias regras da prefeitura. Né? Então, são questões, por exemplo, isso é até contraditório. Porque você faz uma fiscalização e você mesmo não cumpre a fiscalização que você fez, né? Tá? Depois acabou resolvendo, mas inicialmente, porque era um local que precisava, a iluminação era totalmente artificial, ele não tinha janelas, tinha só uma porta, que era uma porta pequena. Por exemplo, se pegasse fogo, morria todo mundo queimado ali dentro, porque não tinha como sair. Né? Então você começa a ter uma certa dificuldade. E ele tinha duas escadas, uma que subia e tinha um negocinho, e tinha outra que descia para chegar no setor. Né? Então era horrível aquele local. Era um local meio claustrofóbico. Você entrava lá dentro e ficava... entendeu? Mas lá talvez... trabalham? Então, essas pessoas, além das questões dos riscos físicos que elas sofrem, elas também podem ter problemas de riscos psicossociais pelo local que elas estão. Sim, é um deles. É um deles. Então, de repente, olha, o Valdson já fez uma identificação e uma avaliação de risco. Agora, muitas vezes você não vai conseguir resolver isso daqui uma semana. Tá? Por quê? Porque tem medidas que você vai ter que tomar que são medidas que têm custo alto, que não podem ser resolvidas de imediato, mas aí você vai ter que ter formas, você vai criar medidas de controle, que podem ser até normas administrativas. Por exemplo, a pessoa que trabalha nesse local, ela depois de tanto tempo de trabalho, ela tem que sair, ficar tanto tempo fora daquele local. Você entendeu? Então você vai criando medidas para minimizar os riscos existentes, até que depois de algum tempo eu possa eliminar esse risco. Porque a ANR também, ela não é algo que te traz aquela obrigatoriedade, olha, você tem que fazer desse jeito e tem que ser nesse prazo. Não. Ela traz regras que te permite ter uma certa flexibilidade. Por exemplo, o fiscal chegou e viu essa condição, ela não é adequada e existe possibilidade de uma autuação. O fiscal imediatamente ele não vai autuar, ele vai perguntar se vocês têm um plano de ação para resolver o problema. E aí você vai mostrar um plano de ação para o fiscal e ele vai dar um prazo para isso. Então não é também algo... Agora, passado o prazo, não tomou nenhuma providência, pode ser que você tenha uma autuação. Então a gente tem uma série de flexibilidades, tá? Com relação a isso, tá? Após a identificação, faz-se necessário utilizar ferramentas de avaliação de riscos, que é uma etapa fundamental permitindo analisar a gravidade e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados, ajudando a priorizar quais riscos precisam de atenção imediata e quais podem ser monitorados ao longo do tempo. Uma das metodologias mais comuns para avaliação de riscos é a matriz de riscos, ferramenta visual que classifica os riscos com base em 2 critérios: a prioridade, a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial. Tá? Então você vai verificar qual a probabilidade de ocorrer. Ela é alta, média ou baixa?
E qual é o impacto? Insignificante, moderado ou catastrófico? Então você verifica essas duas situações e faz uma matriz. E aí você vai verificando. Essa figura que eu coloquei aqui, ela representa um modelo simplificado de matriz, tá? De matriz de risco, tá? Mas aqui eu trago algo mais detalhado para vocês, tá? Cruzando esses dados, é possível identificar quais riscos são mais críticos e devem ser tratados com urgência. Um risco com alta probabilidade de ocorrência e alto impacto deve ser priorizado em relação a um risco com baixa probabilidade e baixo impacto. Tá? Essa abordagem ajuda a alocar recursos de forma mais eficaz e a desenvolver estratégias de controle adequadas. Tá? Uma das coisas, por exemplo, se você pergunta para o servidor que está no ambiente de risco, qual é o impacto, ele sempre vai falar que o impacto é alto, porque ele está inserido no contexto. Tá? Por isso que a gente tem que fazer a análise e verificar. Porque às vezes, apesar do risco existir, às vezes ele tem baixa probabilidade de ocorrer e baixo impacto. Tá? Porque é um por um. Nós não vamos tratar o risco como um todo. Nós vamos pegar cada risco identificado e vamos colocar na matriz e verificar as probabilidades. Tá? Por exemplo, logo no início